pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com uma nova série no nosso canal, onde nessa série nós estamos falando sobre o processo de cura emocional. E hoje nós vamos ter como tema desse episódio o tema da reconciliação. Aí você pode me perguntar, mas por que eu preciso da questão da reconciliação para que eu possa trazer cura ao meu emocional, Alexandra? Vamos fazer a leitura aqui no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha só o interessante, a importância do outro em nossas vidas. O outro está em nossas vidas para que ele possa nos afiar e nós possamos afiar o outro. Olha só que interessante. Mas se você bem perceber, nesse processo de afiação um do outro, existe um atrito. Se existe atrito, vai existir situações frustrantes nesse atrito. E nesse momento, há necessidade de desenvolvermos a reconciliação com o outro. Porque se nós não desenvolvermos essa reconciliação com o outro, nós teremos o nosso emocional fragilizado. Então, para eu curar o meu emocional, eu preciso desse processo de reconciliação. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Bom, no vídeo anterior, nós observamos que nós criamos expectativas para com o outro por um motivo, porque eu não tenho amor a mim mesmo. Então, a partir do momento que eu desenvolvo o amor de si, eu não vou criar expectativas. E se eu não crio expectativas com relação ao outro, o que vai acontecer? Eu não vou me frustrar. E se eu não me frustro, eu permaneço tendo uma relação saudável. Então, eu vou ter o meu emocional saudável. Porque observe algo importante. O que movimenta o nosso emocional é justamente esse processo de relação com o outro. Pois é. Então, por que a necessidade da reconciliação, Alexandra? Porque observem bem, esse movimento, a partir do momento que há um movimento emocional, a partir da minha relação com o outro, existe expectativas a serem alimentadas, que eu acabo levantando. Então, por esse motivo, eu tenho que entender algo importante. Eu, primeiro, preciso reconhecer que eu estou levantando expectativas com relação a esse outro. E por quê? Isso acontece por causa do nosso ego, se você não sabe. O que é o ego? O ego é um eu enganoso. Um eu enganoso que foi construído pelo meu processo de vida. Então, o que acontece? O ego, ele busca não sofrer. Ele quer que você não sofra. E ele quer que você não sofra por quê? Porque existem coisas do outro que quando você está nesse processo de afiação, de relacionamento com o outro, que na verdade você enxerga nesse outro coisas que você não gostaria de enxergar. E na verdade são coisas que você não gosta em você mesmo. Então o que o ego faz? O ego ele faz com que as coisas inaceitáveis que você vê em você, você coloque essas coisas no outro. Então olha só o que o ego é capaz de fazer. Então, todas as expectativas levantadas com relação ao outro, elas são levantadas porque são situações que você não se aceita em si mesmo. Por esse motivo, começa a existir os atritos. E por esse motivo, a palavra do Senhor fala que é importante esses atritos, que é necessário porque dessa forma você vai ser afiado. O outro te afia e você vai afiar o outro. E só que, nesse momento, o que você vai precisar entender? Primeiro, você vai precisar reconhecer isso. Você vai precisar reconhecer isso para que você entenda que, na verdade, o outro está servindo como reflexo seu. E aí entra o chamado método do espelho. Então, o espelho ele serve para quê? O espelho ele serve para mostrar as nossas imperfeições. Agora, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: essas imperfeições estão no espelho ou estão em você? Pois é, as imperfeições elas estão em você, ela não está no espelho. E o que é o método do espelho, Alexandra?
é que eu vou usar o outro como espelho. Ou seja, eu vou olhar o outro e vou observar que muitas dessas frustrações que eu tenho, as expectativas que eu tenho em relação ao mesmo, é que eu estou olhando coisas nesse outro de uma forma às vezes até inconsciente e que eu não gosto em mim. Então, o problema está no outro ou está em mim? Na verdade, está em mim mesmo. Então, você precisa usar o outro como espelho. Então, na hora que o outro muitas vezes te frustra, você tem que parar e fazer uma análise dessa frustração, desses sentimentos que começam a aflorar no teu interior e observar, por que isso me machuca tanto? Por que isso me causa tanto incômodo? Essa é a forma de você começar a olhar o outro como espelho. Vamos trazer aqui o exemplo de Maria e Lúcia, que eu trouxe no episódio anterior, em que Maria tem a ferida da rejeição e sua filha Lúcia tem a ferida da injustiça, enquanto ambas estão ali num processo de atrito muito grande. O que acontece? Se Maria utilizar o método do espelho com Lúcia, Maria vai observar o quê? Que essas expectativas que muitas vezes ela cria com relação à sua filha são coisas que ela olha que faz parte dela, não faz parte de Lúcia. Então, a partir do momento que Maria começar a fazer isso, ela vai entender o quê? Ela vai começar a ser empática com a Lúcia. Mas, na verdade, não é aquela empatia que nós falamos de se pôr no lugar do outro. Na verdade, ela vai se colocar no lugar dela mesma, porque aquilo é um reflexo, a Lúcia está mostrando para ela um reflexo dela mesma, porque a Lúcia é apenas um espelho dela. Então, se eu me olho, eu vou ter o quê? Mais misericórdia comigo, eu vou ter mais compaixão comigo. Então, o método do espelho é para que você comece a desenvolver essa compaixão para com você mesmo. Observar que esses sentimentos, essas emoções, quando são afloradas, é algo que você precisa solucionar em seu interior e não está no outro. Meus queridos, o problema nunca está no outro. Quando nós somos resolutivas no nosso interior, o problema não está no outro. Porque se o problema estiver no outro, eu não tenho como fazer nada, você não tem o que fazer, porque não cabe essa responsabilidade a você. A única responsabilidade que você tem é com você mesmo. E no processo de cura emocional, isso precisa ficar bem claro em nossas vidas, porque senão eu vou continuar refém do outro, eu vou continuar criando expectativas para com o outro. Então, na medida em que eu passo a ver o outro como espelho, como reflexo de mim mesmo, eu vou conseguir solucionar e compreender o que está acontecendo no meu interior. Então, comece a desenvolver esse método com você. Agora, eu quero te explicar algo importante. Esse método é para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes quando nós entendemos esse método e quando alguém vem nos criticar, quando alguém vem nos apontar, nós temos a mania de dizer assim, você que está me criticando, você que está me apontando, na verdade você está vendo você mesmo. Isso sabe o que se chama? Ego. O ego tentando te burlar mais uma vez. Então entenda, o método do espelho é para você. Você que precisa se ver no outro como reflexo do outro. E não apontar o outro e dizer que eu sou apenas reflexo daquilo que você vê em você, que não tem a coragem de se reconhecer. Então entenda, o método é para você, tá certo? Então a partir desse momento você vai desenvolver o que no seu interior? A reconciliação com o outro, a compaixão para com o outro. Por quê? Porque você está se vendo. Então, nesse momento de afiação, nesse processo de relacionamento, que é onde vai movimentar as tuas emoções, você precisa ter consciência disso, para que isso possa se tornar mais leve no seu interior e para que você tenha condições de vivenciar relacionamentos saudáveis.
Porque a partir do momento que isso acontece, você consegue vivenciar relacionamentos saudáveis. E novamente eu torno a repetir. E dessa forma você vai ter a responsabilidade de entender que ninguém no mundo está aqui na sua vida para atender às suas expectativas. E como isso é algo libertador em nossas vidas. Como isso é algo que nos traz leveza no nosso emocional. E a partir daí você não vai precisar ter que lidar com depressões, não vai precisar ter que lidar com ansiedades e outras tantos transtornos emocionais existentes por conta de feridas emocionais não resolvidas. Então, se você entende a importância desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, eu peço que você venha curtir aí o nosso canal e se você não é inscrito, que você venha se inscrever. E não esqueça, na próxima semana nós temos um outro caminho a trilhar. Que Deus abençoe a tua vida e que se você possa desenvolver o processo de reconciliação. Tchauzinho!